Olá, pessoal! Mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de todos vocês que estão aqui comigo. Bom, hoje esse vídeo não vai ser sobre tarô, eu não vou trazer aqui os baralhos nem os oráculos. Hoje nós vamos conversar neste vídeo. E eu quero começar falando para vocês de algumas perguntas, né, que eu recebi a respeito do Ho'oponopono. Vou mostrar para vocês aqui o Japamala, lembrando que é indiferente, tá? Você fazer o Ho'oponopono com o Japamala ou não. Eu já vi pessoas, né, que fazem o Ho'oponopono sem o Japamala e conseguem aí trabalhar esses processos, né, de cura. Eu mesmo, antes de ter o Japamalas, eu fazia contando nos dedos, né? Eu fazia o Ho'oponopono simplesmente falando, né, as 4 frases sem enumerar, sem colocar uma quantidade de vezes. Já cheguei a fazer, né, antes de ter um Japamala, de fazer com o barbante, pegar um barbante, colocar ali 108 nozinhos e aí eu ia nozinho por nó, né? Então, ou seja, tudo depende da intenção, tudo depende do movimento de ação, daquilo que você quer transformar e mudar na sua vida, tá? Então, claro, quando nós temos um Japamala, fazer é maravilhoso, acaba virando um hábito, né? Você tá sempre ali porque é até mais fácil, já tem a quantidade certa, né? Pelas bolinhas ali você já sabe que tem 108 contas. Mas como eu disse, você pode fazer 45 vezes, assim como algumas pessoas fazem juntamente com o código Agesta. Então você pode fazer, por exemplo, o Ho'oponopono com o código Agesta. Você começa a fazer, tem o código Agesta, que é o código 46429, que ele também é considerado o código Agesta do Lorde Ganesha para remover obstáculos e abrir caminhos financeiros. Então você pode, por exemplo, fazer o Ho'oponopono 45 vezes durante o seu dia, né? Então você pode lá fazer sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E aí eu ativo também o código 46429. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. 46429. Você vai repetindo, né? Com esta intenção. Então você está abrindo frequências, né? Que tem elevações aí em hertz poderosíssimas. Você pode também fazer o Ho'oponopono com o código 3333, que é o código da gratidão, né? Que também abre portas. Lembra? Agradece que cresce, agradece que a bênção desce. Então você pode estar fazendo ali, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, ativando o código 3333. E você pode estar fazendo essa sequência 108 vezes, 45 vezes. Você pode estar repetindo enquanto a sua memória, né, tá ali vazia, você está trabalhando e você tá ali até trocando um pensamento, em vez de ficar alimentando pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, pensamentos de inconformismo, de medo, né? Você pode estar aproveitando esse tempo para fazer o Ho'oponopono. Mesmo que você não sinta, né? A princípio, eu já fiz um vídeo falando, finja até ser real. Você não está mentindo para você, não, mas você está fazendo um processo que vai dar certo, né? Então você troca ali um pensamento negativo por falar, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Estas palavras, elas possuem uma frequência poderosíssima, tá? Então vai fazer com que você pare de ficar pensando ali, por exemplo, em coisas negativas, né? Tem um ditado que fala que cabeça vazia, o bonitão lá faz crochê, né? Então a gente não pode ficar dando lado para pensamentos nesse sentido, né? Que persistem ali toda hora te trazendo medo, inseguranças. Você pode estar trocando os pensamentos de uma forma consciente. De que forma? Quando você percebe um padrão de pensamento ali negativo, pessimista, que traz insegurança, medo, de uma forma consciente você coloca ali o Ho'oponopono. Então, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Você pode falar só essas palavras, como você pode auxiliar, né, com o código Agesta 46429, ou então o código ali 3333,
né? 4 vezes o número 3, que é a frequência da gratidão. Como você pode usar o 5207418, que é a frequência de Grigori Grabovoi, né? Você pode usar o Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, 741, né? Que é solução imediata. Então, enfim, pessoal, eu acho que tudo depende de partir de nós o desejo de mudar. Então, aqui eu até escrevi e vou mostrar para vocês um pouco, né, do que eu aprendi ao longo do tempo. Eu sou adepta ao Ho'oponopono já há muito tempo. E claro, como todo mundo fala, né, nós vamos procurar Deus normalmente na dor, nunca quando as coisas estão boas, nunca quando as coisas estão fáceis para nós. Então, com o Ho'oponopono também não foi diferente, né? Eu conheci o Ho'oponopono numa fase da minha vida bem difícil, né? Eu estava lá na separação do meu primeiro casamento, com um filho pequeno, né? Com contas ali, né? Só acumulando, tendo que fazer unidunité para saber qual que é a conta que eu pagava primeiro, me sentindo sozinha, me sentindo incapaz, me sentindo bloqueada. Então foi quando eu conheci o Ho'oponopono, que uma amiga me apresentou. E no começo eu confesso para vocês que eu achava que não ia funcionar, que não ia dar certo, né? Só 4 frases e isso vai mudar a minha vida? E eu lembro que ela disse para mim, só faça, né? Faça dessa forma que eu estou te falando, né? Só vai repetindo e você vai perceber sim, depois você me conta o resultado. Então, quando eu comecei a fazer, eu confesso para você que não tinha uma técnica, né? Eu estava ali, por exemplo, com uma cobrança, eu na hora, né? Olhava para aquela conta que estava ali vencendo e dizia, como se eu achasse que ia ser uma mágica, né? Que a coisa ia acontecer sabe assim, mágica mesmo, do dia para a noite, e o dinheiro ia se materializar ali, aquela conta ia ser paga. Era assim que eu acreditava, mas claro, nós sabemos que o Ho'oponopono, ele é uma ferramenta, tá? E nós não mudamos o outro, tá, pessoal? Só para vocês lembrarem aqui, nós mudamos a nós. Tudo muda quando a gente muda. Então, você fazer Ho'oponopono para mãe, para filho, para marido, achando que vai mudar o outro, não, você não muda. Você consegue sim, através desta cura sua, né, limpar em você, porque lembra, para o universo o outro não existe, o outro continua sendo você. Então, quando você percebe, por exemplo, uma agressividade num filho, um egoísmo no marido, uma inveja numa irmã, você percebeu, é porque tem uma identificação com você, senão você não conseguia identificar. Então, é aí que entra essa frase, que para o universo o outro não existe, o outro continua sendo você. Então, o outro nada mais é do que um espelho, né? Para mostrar para você as suas sombras, aquilo que precisa ser limpo em você. Então, quando você limpa estas sombras em você, você começa a perceber que os padrões vão modificando na sua vida. E foi aí que eu comecei a perceber exatamente como o Ho'oponopono estava funcionando na minha vida. Quem faz essa limpeza é você, mas quem cura é Deus, é o Criador. Isso é fato. Não é você que cura, você tem esse movimento, você tem essa atitude de buscar por cura, mas quem cura é Deus, é o Criador. Você só está fazendo esse processo de limpar. É mais ou menos como você ir para o hospital. Quando você vai no hospital, né, você está indo em direção a uma cura, a sanar uma dor, digamos assim. E o médico, fazendo essa analogia, ele é quem? Ele é Deus. Então, você indo para o hospital, você está buscando essa limpeza, digamos assim, amenizar essa dor. E o médico, ele vai passar um remédio, ele vai passar um tratamento, ele vai te dar uma injeção. Então, naquele momento, ele vai fazer aquele papel de Deus. Então, é isso que a gente precisa ter em mente, tá? O médico é Deus. Você abre as portas para Deus, para esta cura, quando você vai ao médico. Conseguiu entender? Então, funciona desta forma. Então, eu vou mostrar para vocês, dentro do meu ponto de vista, durante todos esses anos, né, que eu faço o Ho'oponopono, o que eu já presenciei na minha vida, o quanto eu me curei de algumas coisas. Tem pessoas que falam, eu tô fazendo Ho'oponopono para as finanças, né?
tô fazendo Ho'oponopono pro meu casamento, tô fazendo Ho'oponopono. Na verdade, você tem que fazer para você. Então, assim, não adianta você colocar o nome da pessoa, né? Você identificou que você está com um problema no casamento, claro, você pode até tentar abençoar o outro, né? Mas lembra que é em você, é uma ferramenta para tratar as suas sombras, para tratar os seus processos, né? De evolução mesmo aqui na Terra, tá? Então, eu observei ao longo do tempo, né? Que quanto mais eu ia fazendo, eu ia percebendo algumas coisas na minha vida, né? Porque vem um contraste. E assim, lembra, pessoal, que nós temos um polo, né? Que ele tem o polo ali positivo e negativo. Então, ou seja, é oposto. Então, o tamanho da luz, o lado oposto, tem o mesmo tamanho de sombra. Então, quando eu fui trabalhando o Ho'oponopono, foi aí que eu fui enxergando também que, poxa, eu tinha uma luz muito grande, só que na mesma proporção da minha luz, eu tinha as minhas sombras, né? E tudo tem que estar em equilíbrio. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns sinais, né? Quando o Ho'oponopono está funcionando, porque eu escuto algumas pessoas falarem que o Ho'oponopono não funciona na minha vida, o Ho'oponopono não funcionou comigo, assim como algumas pessoas falam sobre arquétipos. Mas uma hora eu vou fazer um vídeo explicando só sobre os arquétipos. Esse é para explicar um pouco sobre o Ho'oponopono, os benefícios do Ho'oponopono e o quanto o Ho'oponopono é mágico. Não no sentido de rapidez, para trazer para nós aquilo tudo que queremos. Por quê? Porque às vezes você está com um problema com uma colega de trabalho, por exemplo. Você acha que você está sendo invejada, que estão puxando o seu tapete, que está te prejudicando. Você começa a fazer Ho'oponopono para aquela pessoa, né? Mas num sentido raivoso, num sentido de resolver o seu problema para que fique fácil para você. Só que lembra que o Ho'oponopono, como eu disse, é Deus que cura? Não é, você começa o processo de limpeza, mas quem cura é Deus. E Deus, ele é o meu pai, ele é o seu pai, mas ele é pai também dos nossos inimigos, né? Então, dos nossos desafetos, das pessoas que não gostamos. Então, ele não vai fazer algo só para ficar bom para você, prejudicando ali o seu coleguinha ou o seu desafeto. Tá? Então, nós temos que ter esses parâmetros para as coisas, porque senão a gente começa a julgar e apontar e dizer que uma técnica não funcionou, que um remédio não funciona, que uma terapia não funciona. Por quê? Porque a gente quer que as coisas de uma forma caprichosa sejam feitas à nossa maneira, ao nosso modo e ao nosso tempo. Então, vou mostrar para vocês aqui alguns sinais, né, que você percebe, pelo menos eu fui percebendo na minha vida, e ao longo do tempo você vai se conectando com pessoas que estão na mesma frequência que você, e você também passa a escutar as experiências das outras pessoas, tá? Bom, a primeira experiência, né, a primeira confirmação que eu tive na vida que o Ho'oponopono estava funcionando comigo é que assim, eu comecei a perceber, eu comecei a ter insights, ter toques, como se fosse pequenas orientações, pequenos conselhos do universo, né? Sobre comportamentos, sobre padrões, né? Que eu tinha e que eu precisava mudar. Então, vinha na minha mente, assim, por exemplo, eu estava fazendo Ho'oponopono, fiz ali um tempo, tô lavando uma louça, depois eu fui lavar uma roupa, e quando foi no período da tarde eu ia tomar um banho, vinha na minha mente como se fosse uma voz mesmo falando comigo, me mostrando, por exemplo, algo que precisava ser mudado quanto àquele comportamento que eu estava tendo. Então, se eu estava tendo uma dificuldade financeira, né, tinha uma crença ali. Depois eu vou explicar para vocês a respeito desta crença financeira que muitas pessoas têm e por isso que muitas não conseguem sair desse looping, tá? Sobre o dinheiro, é uma crença. Então, a gente começa a receber insights, a gente começa a receber alguns toques, né? Algumas informações sobre os próprios comportamentos, as próprias ações e aquilo que precisa ser mudado. Lembra? Tudo muda quando a gente muda. Bom, o segundo toque, né, a segunda informação que eu tive que o Ho'oponopono estava funcionando na minha vida é que eu comecei a me sentir desconfortável em certos lugares, né, na companhia de certas pessoas. Sabe quando já você sente que aquele lugar já não te preenche? Às vezes você está num trabalho e aquele trabalho já não faz mais sentido para você, você já vai trabalhar obrigada, você sabe que você está indo só pelo dinheiro, mas aí você está indo de má vontade, aí quando chega no final
final do mês que você vai receber aquele dinheiro, ele não está satisfatório, porque você já foi trabalhar com essa energia negativa, essa energia baixa, né? Então você acha que você está sendo injustiçada, vem um monte de desconto, que você não está sendo reconhecida naquele trabalho, enfim, você já começa a sentir que aquele local não é mais para você. Então já vem também aquela informação que você precisa distribuir currículo, que você precisa ir para um outro, né, buscar um outro emprego. Então você começa a se sentir desconfortável. Dei o exemplo do trabalho, mas, por exemplo, pode ser num ambiente de família. Se você tem sempre costume de almoçar na mamãe ou na sogra aos domingos, ou no meio da semana sempre vão jantar na casa dos cunhados. Aqueles hábitos que você tinha constantemente, ali você já começa a se sentir desconfortável, deslocado, já não faz mais sentido para você, você já não vai mais fazer com a mesma satisfação de antes, com a mesma felicidade. E isso também com pessoas. Tá? Por exemplo, aquela amiga que você tinha muita afinidade, que vocês falavam, né, fofocavam sobre tudo, reclamavam, sei lá, que vocês tinham conversas que antes faziam muito sentido, era muito legal, você já começa a perceber que aquela amizade, você já se sente desconfortável na presença daquela pessoa. Lembra, o Ho'oponopono, ele está limpando memórias, o Ho'oponopono, ele está subindo a sua vibração. Então você vai subindo, vai se elevando, você não vai ficando mais compatível com aqueles ambientes, com aquelas pessoas. É uma limpeza que está acontecendo, essa é a finalidade do Ho'oponopono, né? Então você já não se sente mesmo mais confortável e você começa a inventar desculpas. Você começa, por exemplo, aquela amiga que você almoçava sempre quando você estava no seu ambiente de trabalho com ela, você já começa a perceber que te incomoda, você não, às vezes não sabe nem explicar o porquê ou para quê, mas você insiste num dia, aí né, você tem aquela sensação, mas você teima, aí você vai a segunda vez, você se sente desconfortável, você já começa a achar pelo em ovo, você já começa a achar que ela tá falando de todo mundo, que tudo que ela fala é chato, que ela só reclama, você começa a perceber os padrões. Então isso é um fato. Quando você começa a trabalhar o Ho'oponopono, é o que eu estou te falando, você pede por limpezas e o universo ele vai mostrar para você, ele vai te dar alguns sinais. E um dos sinais que eu percebi foi exatamente isso. Eu comecei a estar desconfortável indo a alguns lugares, né, e na presença de algumas pessoas, porque a sua vibração ela está mudando e você não é mais compatível com aquele lugar, né, com aqueles lugares, com aquelas pessoas. O terceiro, né, padrão que eu percebi que o Ho'oponopono estava realmente funcionando, né, na minha vida, foi que assim, você começa, por exemplo, a perceber que pequenos acontecimentos, milagrosos mesmo, que pequenos milagres começam a acontecer na sua vida. Então, eu vou dar um exemplo para você, porque é o que eu disse. Quando eu comecei com o Ho'oponopono, era por uma situação financeira. Eu tinha uma dificuldade com relação ao dinheiro. Eu entrava em empregos que eu não recebia aquilo que eu me sentia que era justo, que era merecedor, né? Tinha muitos descontos, as coisas não fluíam, aparecia a conta da rachadura da terra. O meu filho, ele era asmático, ele é asmático, né? Porque a asma não tem cura, tem tratamento, tem controle, mas assim, quando criança, devido ao emocional mesmo, né, que desencadeia as crises, então farmácia era um gasto exorbitante, o meu salário era praticamente para pagar o aluguel, fazer mercado e pagar farmácia, era isso. Então, assim, eu fui percebendo alguns milagres que começaram a acontecer. Por exemplo, eu já cheguei uma vez, uma conhecida minha, isso há muitos anos atrás, uma conhecida minha, ela precisava receber a última parcela do seguro-desemprego dela, né? Então precisava ir na Caixa Econômica, ficar lá na fila para poder receber. E ela tinha uma reunião no trabalho, que ela já tinha arrumado um outro trabalho e estava, né, faltando ali a última parcela para receber, ela arrumou um emprego. Então tinha uma reunião para ela ir, ela não poderia faltar, mas ela também não podia ficar sem aquele dinheiro. Então, numa conversa, eu tinha vindo da escolinha com meu filho, estava subindo a ladeira, encontrei, comecei a conversar com ela, e foi quando ela perguntou, falou que precisava, mas não sabia o que fazia. E eu falei para ela, bom, se eu puder ir para você, eu tô em casa, né? E eu posso ir. Ela falou, jura que você pode ir? Eu falei, posso. E aí ela falou, então tá bom, então eu vou lá dentro pegar o cartão, vou pegar a senha para passar para você. E eu falei, tá bom.
E justo naquela semana e naquele dia, naquele fatídico dia, eu realmente estava assim numa situação que eu não tinha para poder comprar o pão. Eu lembro que eu tinha assim, né, o pão que o meu filho tomou café de manhã e tinha o que ele ia tomar à tarde, mas eu não sabia o que fazer, né, para o dia seguinte. E ainda ia demorar algum tempo para poder, mais ou menos uns 7 dias aí, para poder cair o meu salário. Então eu estava numa situação mesmo assim, só que também não falei nada, fiquei na minha e ia fazer esse favor de coração, não estava esperando nada em troca. E aí, conclusão, eu fui receber, fiquei lá na fila, era uma fila enorme, né, na lotérica para receber, recebi, coloquei o dinheiro, né, num envelope, tudo bonitinho, e aí quando eu fui entregar para ela, eu lembro que a gente ficou conversando, ela recebeu o envelope, agradeceu, e aí brincou um pouco ali com o meu filho e nós nos despedimos. Eu já tinha ganhado uma certa distância dela quando eu escutei ela chamar. E aí eu parei ali no meio da ladeira, assim, e aí o meu filho foi descendo na frente. Criança, né? Meu filho foi correndo na frente, ela falou, ai, peraí, eu tenho uma coisa pra você. E como eu já tinha subido a ladeira e tava sem fôlego, eu fiquei parado esperando. E ela veio vindo e o meu filho foi descendo, correndo, no meio do caminho. Eles se encontraram e eu vi que ela entregou alguma coisa pra ele. E meu filho subiu, ela só deu tchau e foi descendo. Aí quando meu filho chegou até mim, ele veio com o mesmo envelope, né, que eu tinha entregado para ela com dinheiro. E ali dentro do envelope ela tinha tirado um valor que, se fosse no dia de hoje, vamos colocar aí como se fosse uns R$ 100. E eu só vi que quando ela gritou, ela falou, isso é para você, gratidão, obrigado na época, né? Obrigada, Gil, e foi embora. E aí quando eu olhei aquele dinheiro, nossa, para mim foi assim, então foi um dos primeiros milagres e eu já estava no processo do Ho'oponopono. Isso para mim assim, né, acalentou o meu coração. Eu não falei para ninguém, não pedi emprestado, mas Deus sabia exatamente o que eu estava precisando, principalmente porque eu estava preocupada com a alimentação do meu filho. Outra situação também, já trabalhando, né, com as terapias, de ter uma conta ali, por exemplo, para poder pagar e você sente, né, que a lei da atração ela começa a trabalhar também com o Ho'oponopono, isso é mágico. Uma cliente na época, né, não posso nem dizer que é a minha amiga, porque assim, nós perdemos o contato, né, ela fez algumas leituras comigo, mas depois sumiu. E eu lembro que ela depositou um valor para mim que foi exatamente um valor que estava faltando para quitar uma conta, né? Então foi logo no comecinho ali para 2018 quando eu montei o canal. E ela vai e manda uma mensagem para mim, eu senti no meu coração de te dar esse valor. E era justamente naquela semana que eu tinha uma conta para pagar e ia precisar, né? Então, assim, eu tenho vários outros depoimentos. Agora, bem pouco tempo atrás, né? Não foi com relação à escassez financeira. Já passei dessa fase que eu limpei com o Ho'oponopono. Mas eu digo para você que os pequenos milagres e os milagres vão acontecendo na vida e é bárbaro, é uma porta que se abre. Eu estava conversando com uma amiga que nem mora aqui, essa amiga mora fora do Brasil e ela estava falando, né, sobre as terapias, os tratamentos que faz comigo e como ela sente a diferença. E aí ela comentou de uma outra pessoa que é conhecida dela, que prefere amarrar o marido, digamos assim, né, fazendo magias com um mestre, que ele fala que é mestre, para fazer esses rituais, né? Para que essa pessoa continue casada com esse marido. E é essa minha conhecida, que faz a transferência da tal limpeza, né, energética que esse guru cobra dela, que deposita, porque essa amiga, né, toda a movimentação que ela faz na conta, o marido, né, vê o extrato. Então, se ela deposita para essa minha cliente, né, falando que é um dos produtos que essa minha cliente trabalha, o marido não vai encher tanto saco. E aí, essa minha amiga transfere, né? E, enfim, para você ver como não existe coincidência, não existe acaso, não existe erro nos planos de Deus. Era um dia de pagar esse tal mestre, em vez dela depositar na conta desse tal mestre, ela depositou na minha conta. E aí ela veio e comentou comigo. Puxa, amiga, eu depositei, foi errado, mas também não quero desfazer
esse câmbio, porque na verdade, como ela não mora no Brasil, o aplicativo, a operação de câmbio é diferente, para que você não venha ter problema no seu aplicativo, e então fica de presente para você. Então são coisas assim que vão acontecendo, e fora a parte financeira, já tive vários outros pequenos milagres, por exemplo, de estar atrasada, estar no meio do trânsito e tá trânsito, né? Mas quando, por exemplo, eu estou andando na rodovia, todos os faróis, eles parecem que vão se abrindo. Quando está perto do semáforo, você acaba não ficando, né? Ou então, você está atrasada e você tem que ir numa fila, por exemplo, numa lotérica, numa fila de supermercado, você pode passar e chegar até aquela fila. Então, por exemplo, eu já cheguei a entrar no supermercado e todos os caixas estarem lotados, com fila. Eu entro, pego o que eu tenho que pegar e aí vou, né, me encaminho para um caixa. Naquele momento parece que a coisa flui, você não fica muito tempo, você não perde tempo, as portas se abrem, literalmente falando. Então isso é um dos exemplos, e tenho vários outros, e é mais uma vez que eu digo para vocês sobre entender que é uma ferramenta de cura, é uma ferramenta que antes mesmo de você atrair o dinheiro, você tem que limpar crenças com relação ao dinheiro, tá? Você tem que limpar, porque eu vejo que muitas pessoas, elas acabam tendo uma dificuldade financeira e acabam realmente não conseguindo entrar na vibração do dinheiro por causa das crenças. Então, por exemplo, você não precisa ser uma pessoa boazinha para ter dinheiro. Isso é uma grande crença. As pessoas, por exemplo, vou fazer até uma analogia para vocês, tá? Às vezes eu escuto, né? Ou às vezes a gente fala assim, nossa, mas aquele político ali, né? Os políticos, eles roubam pra caramba, eles tiram muito dinheiro e eles ficam cada vez mais ricos, né? Eu não consigo entender porque cada vez mais que eles roubam, eles ficam ricos. Então, é justamente por causa disso. Porque eles não têm crenças, então não é uma questão de ser bons. Os políticos, eles não são bons, mas eles são corruptos, eles levam dinheiro da gente. Então, e quanto mais eles levam, prosperam, digamos assim, os outros criticam. Mas não importa se você é bom ou ruim, não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com crença, tá? Então, assim, quanto mais você tiver crença com relação ao dinheiro, menos você vai prosperar, menos você vai conseguir atrair essa energia do dinheiro. Lembra? Deus, ele não julga. Então, sabe, você ter um carro, ter 10 carros, Deus não vai te julgar. Você ter carro, casa, apartamento e uma fazenda e 10 mil cabeças de gados e uma pessoa ser um morador de rua, não tem um julgamento. Porque tem a ver com crença. Se você tiver a crença com relação ao dinheiro, você realmente não consegue entrar na energia dele. E aí tem uma outra coisa que é bem importante falar, por exemplo, as pessoas que têm essa crença quanto ao dinheiro, elas não conseguem prosperar porque elas acham que dinheiro é amaldiçoado, o dinheiro daquele político é amaldiçoado, eles roubam de todo mundo, está sempre crescendo, sempre prosperando, mas é um dinheiro amaldiçoado. Ou então o charlatão, né? Aquela pessoa que está fazendo trabalho espiritual, está mentindo, está roubando, ele vai para o inferno porque está fazendo mal, está tirando o dinheiro dos outros. Isso é uma crença que você tem. É isso que a gente precisa também entender e separar. Por exemplo, vou dar a crença novamente do político que eu disse, né? Aquele político, ele rouba todo mundo, né? Ele é um golpista. Só que aquele dinheiro que ele rouba, ele paga as 10 empregadas que ele tem, ele paga o motorista dele, o carro dele deu problema, ele vai numa oficina mecânica e manda arrumar o carro, então ele paga o mecânico. Então, o que você precisa entender que aquele dinheiro roubado, como você acha, digamos assim, né, que você tanto acha que é amaldiçoado, que é um dinheiro, né, que veio através de roubo, ele pode ser luz na vida das empregadas dele, ele pode ser luz na vida do motorista dele, por exemplo, que é um pai de família que tem filhos para criar, aluguel para pagar. Aquele dinheiro pode ser luz na vida daquele mecânico que ele levou o carro lá na oficina dele. Então você consegue entender que o dinheiro, ele não é amaldiçoado, não é o dinheiro. A vida daquele político pode sim em algum momento, né, ter essa lei da consequência, a lei do retorno. Ele vai, a pessoa em si
vamos dizer assim, que é amaldiçoada, não o dinheiro. O dinheiro, a energia dele é neutra, pessoal, é neutra. O dinheiro, a energia, ela é limpa, não importa. O dinheiro, ele passa na mão de muitas pessoas. Então, por exemplo, o seu salário, aquele dinheiro que você recebeu pelo seu serviço honesto, como você acha que é, você não sabe em quantas mãos já passou. Ele pode ter passado na mão de um traficante, como ele pode ter passado na mão de uma carola da igreja, aquela pessoa, né, boazinha. Ele pode ter saído de um dízimo e ter ido, por exemplo, para a mão do dentista. Enfim, o dinheiro troca de mãos. Lembra? Eu sempre disse isso, inclusive naquela série que eu falo sobre prosperidade. Então, o dinheiro, ele é uma energia e ele não vai se opor de ir para a mão, por exemplo, desse traficante, dessa santa que vai na igreja, entendeu? É uma energia e ele vai para quem está na frequência dele. Simples assim, ele não tem crenças. Não tem crenças. Então você tem que aprender a separar as crenças sobre o dinheiro com a energia do dinheiro. Quando você souber, né, separar as suas crenças, os seus julgamentos, é que você consegue entrar na energia do dinheiro. Então eu percebi, fazendo o Ho'oponopono, a limpeza do Ho'oponopono, eu percebi o quanto de crença que eu tinha com relação ao dinheiro. É o que eu disse, né? Tem pessoas que falam, eu não vou vender para aquele, né? Não, por exemplo, tem pessoas que têm crença com a profissão mais antiga do mundo, né? Que é a prostituta. Então, ela é uma prostituta, ela é uma destruidora de lares. O dinheiro tá cagando se ela é uma prostituta ou não. Se ela tiver na vibração dele, ele vai para a mão dela. Assim como o traficante, né? Aquele traficante, o dinheiro não vai falar, eu não vou para a mão do traficante porque ele vende droga para criancinhas na porta de escola e destrói família. O dinheiro não julga, assim como Deus, não tem esse julgamento. Aqui nós temos que separar o comportamento humano e a energia do dinheiro. A energia do dinheiro é a energia que move o mundo e ela não tem, a energia do dinheiro, ela não tem essa separação de bom ou mal, certo ou errado. Então muitas pessoas não prosperam por causa desta crença. Eu não vou vender para ele porque ele é um traficante. Eu não vou vender para ela porque é a piriguete, né? O dinheiro tá se preocupando. Se a piriguete, sendo como ela é, condiz com a índole dela, com o caráter dela. Agora, se ela tem a mesma vibração que o dinheiro, não tem crença, o dinheiro vai ir para ela e não vai ir para aquela certinha, né? Aquela considerada ali a correta. Então, quando eu aprendi e fui limpando as minhas crenças e fui percebendo, né, que as crenças que travavam minhas finanças, não é que o dinheiro é ruim, não é que o dinheiro é sujo, é as crenças que te impedem. Eu realmente transformei a minha vida financeira. Inclusive, algumas pessoas falam, nossa, Gil, você tem agenda lotada direto, você não fica sem clientes, por que você tem sempre? Como é que você faz para ter clientes todo mês, agenda lotada? E com isso, as finanças em equilíbrio, né? Justamente por isso, porque eu não tenho crença. Não importa se vai vir um pai de santo, se vai vir um mago negro fazer uma leitura comigo, se vai vir uma prostituta ou se vai vir um traficante, não importa. Eu não estou julgando a pessoa. Então, com isso, eu não tenho crença quanto ao dinheiro que vem da mão dela. Inclusive, eu já falei em alguns vídeos até de uma leitura que eu fiz para uma pessoa que estava num presídio, né? Então, outras pessoas que já estiveram em cama de leito de hospital e fizeram leitura comigo da mesma forma. Então, é uma energia de troca. Eu não vou ficar questionando da mão, né? Qual é a mão que vem o dinheiro, porque o dinheiro é neutro, a energia do dinheiro é neutra. A pessoa em si, o ser humano em si, pode ter a bússola do caráter ali quebrado, mas o dinheiro nunca vai ser amaldiçoado. Para a pessoa que acha, né, que o dinheiro é amaldiçoado, é realmente uma pessoa que vai ficar, né? Porque o dinheiro não tem essa distinção. Ele não vai falar, eu não vou para a mão da Mariazinha porque ela acha que eu vim da mão de um traficante, então isso vai trazer um malefício para ela. Então não tem como, ele não tem essa medição. Lembra? O universo não tem senso de humor. Assim como o universo, ele não tem esse julgamento que nós humanos limitados temos. Enfim, eu espero que eu tenha mostrado aí um pouquinho, né? Que tenha explicado a técnica, né?
do Ho'oponopono com o Japamala ou não, né? Com 108 vezes ou 45 vezes ou quantas vezes você conseguir. Ao longo do dia eu faço N vezes. Sempre me pego ali, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu prefiro estar sempre repetindo ou, né, quando eu tô ali lavando uma louça, fazendo uma comida, dirigindo, ou sei lá, do que estar deixando a minha mente vazia para entrar pensamentos negativos, assustadores. Eu não, eu tô sempre aí afirmando. As afirmações também super funcionam, tá? Bom, então se essa consciência aqui que eu experimento agora faz sentido ou fez sentido para você, você pode começar, né, a partir de agora, por exemplo, a limpar as suas crenças com respeito, né, a respeito ou sobre o dinheiro, de várias formas. Deixando ir o passado, né? Fazendo o Ho'oponopono, deixando as memórias vir e limpando essas memórias. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês e claro, né? Se sentir no coração, faça assim como eu. Se não, você pode usar as suas palavras, o seu modo. O importante é que você ganhe essa consciência e assim, veja as crenças que você tem. Elas vão vir quando a gente começa a fazer Ho'oponopono, sobe, né? A superfície, tudo aquilo que estava guardado, escondido no tapete lá na profundeza, para serem limpos, para serem iluminados as nossas sombras, tá? Então você pode, por exemplo, eu fazia isso e faço até hoje, muitas das vezes, porque, né, você não deixa de ter sombras, você sempre, enquanto você estiver encarnado, você vai ter. Então tem muita coisa que ainda você pode limpar uma área da sua vida e depois você se perceber que tem outras áreas da vida que precisa de limpeza, como a casa. Você não faz faxina uma única vez e acabou, né? A cada 15 dias, a cada uma semana você está faxinando a casa. E durante o dia, né, todos os dias você vai mantendo ela para que não vire aquela zona. Assim como o banho. Você não toma banho uma única vez na vida, pelo contrário. Às vezes, dependendo da estação do ano, você chega a tomar 2, 3, 4 banhos por dia. Então, é um processo que você não pode desistir nunca, tá? Então, eu fazia e faço até hoje. Dinheiro abençoado. Esta energia que é tão importante, né? Porque assim, você precisa entender que o dinheiro, ele é a moeda de César, ele é o ouro de César aqui, então é importante para nós. Então você pode começar falando assim, dinheiro abençoado, esta energia neutra que é tão importante para esta experiência humana. Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. E aí você ganha consciência de que você está fazendo o Ho'oponopono, essas 4 frases, para esta energia do dinheiro, tá? Então você pode falar, por exemplo, assim: sinto muito por ter demorado tanto em crenças e apegos de como você flui em minha vida. Me perdoa por ter associado você a infortúnios e tristezas pela qual eu passei, com a sua ausência em minha vida. Sou grata agora por entender de maneira fácil e tranquila que a minha energia, a energia do universo e do dinheiro somos um. Eu confio na plenitude da vida e por isso me sinto livre a partir de agora para receber toda a quantia financeira equilibrada em minha vida, com paz, luz e amor. Eu deixo partir as crenças sobre o dinheiro que eu tinha até aqui. Sinto muito, me perdoa, sou grata, te amo, né? Você pode dizer, eu te amo e estou pronto para experienciar esta nova fase próspera de riqueza em minha vida. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Você pode usar as suas palavras, né? Mas quando você começa a perceber as suas sombras, você deixa de repetir, por exemplo, só sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Você sente a necessidade de incluir mais, por exemplo, sinto muito por ter demorado tanto tempo em crenças que me limitavam, crenças que me aprisionavam, crenças que me impediam de transformar a minha vida, né? De receber essa energia próspera do dinheiro. Aí, você entendeu? Você vai conseguindo não só dizer só sinto muito, você traz essa justificativa, né? Sou grata pela consciência que eu tenho hoje sobre o dinheiro, por ter percebido essa crença que me impedia de me conectar a você,
né? Eu te amo por saber a necessidade nesta 3D aqui de como o dinheiro é importante. O dinheiro me traz equilíbrio, me traz conforto, o dinheiro me proporciona saúde, o dinheiro me proporciona lazeres, prazeres. Então você vai aumentando, você já não fica mais só nas 4 frases. Enfim, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que tenha feito sentido. Para mim fez total sentido, faz até hoje. Como eu disse, quando eu comecei a fazer Ho'oponopono foi pela dor. Hoje eu faço com muito amor a todo momento, em todo o tempinho que eu tenho durante o dia. Mas quando eu comecei foi realmente, primeiro pela dor e com a crença de que não funcionava, né? Eu tinha essa resistência. Eu achava que só repetir não ia dar certo e eu lembro que essa minha amiga disse, só repita, vá repetindo, né? E eu lembro assim, foi um anjo na minha vida. E ela ria de uma forma suave, porque na verdade ela sabia que quando eu repetisse mesmo despretensiosamente, achando que não ia dar certo, as sombras iam vir à tona, né? Então era aí que eu ia realmente me deparar com coisas que eu precisava limpar em mim e abrir as portas para que Deus pudesse entrar e curar, né? Como Ele vem curando a minha vida desde então. Tá bom? Enfim, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha auxiliado. Eu deixei aqui para vocês um pouquinho do meu relato, da minha experiência com o Ho'oponopono, e se conseguir agregar e auxiliar, né, uma única pessoa que seja, eu já me dou por satisfeita, tá bom? Um beijo de luz a todos vocês, namastê e muita, muita gratidão.